Para muita gente, o Napoli é apenas o time onde o Maradona se consagrou, onde ele fez fama, mas a gente aqui do Última Divisão, e até você também, nosso amigo alternativo, sabe que o Napoli é muito mais do que isso, né? É um time de muitos títulos, de muitas vitórias, de grandes personagens, grandes jogadores, algumas curiosidades bem legais, e a gente vai lembrar exatamente dessas curiosidades, dessas histórias hoje, depois da vinheta. Se você gostou do tema desse vídeo, é sinal que você gosta dos temas que nós abordamos aqui no Última Divisão. Então aproveita, conhece o nosso projeto de patrocínio coletivo, o Padrim, que você entra lá, padrim.com.br/Última Divisão, e aí lá você pode ajudar a gente e também pegar vários benefícios, tem uma gama de benefícios lá que você pode ter, e aí você ajuda a gente ainda a se dar bem. Esse vídeo aqui é do programa Europa Alternativa, é onde a gente permite que você, nosso amigo alternativo, escolha o tema do vídeo. Normalmente por votação, né? Aqui nos comentários você diz aí qual time você quer que a gente aborde. E aí a gente pega 5 curiosidades, 5 personagens, 5 histórias e lista aqui sempre com um olhar diferente, né? Histórias que nem todo mundo conhece, sempre fugindo um pouco do óbvio, como é o caso de hoje. Teve muita gente pedindo o Napoli desde que a gente começou a fazer esse programa, então a gente tá falando do Napoli, a gente pode falar também de alguns times menores, como já foi o caso de a gente falar aqui do São Paulo, da Alemanha, a gente pode falar de times grandes, como a gente já falou de Bayern de Munique, de Milan, enfim, tudo depende do que você mandar, a gente está sempre de olho nos comentários, respondendo e observando para fazer o próximo Europa Alternativa. Hoje vamos lá, de Napoli. Atualmente a gente está muito acostumado a ver o Napoli disputando a liderança do campeonato italiano, sonhando com título, pegando fases avançadas da Liga dos Campeões, né? Enfim, como um time grande que ele realmente é. Mas o Napoli nem sempre foi assim, né? Na verdade era um time bem discreto, ele já disputou 12 vezes a segunda divisão do campeonato italiano, curiosamente dessas 12 vezes só foi campeão uma vez, né? Você vê que normalmente pegava o acesso ali por ficar em segundo, terceiro, enfim, e também disputou a terceira divisão do campeonato italiano 2 vezes. Isso aconteceu porque o time chegou a declarar falência. Isso foi lá em 2004, o time estava atolado em dívidas, teve muitos problemas e aí chegou a declarar falência quando estava na segunda divisão, aí perdeu, né, aquela vaga na segunda divisão, caiu para a terceira, só que aí apareceu o produtor cinematográfico Aurélio de Laurentiis e ele resolveu investir no time. Falou, não, o sul da Itália aqui precisa de um time, o Napoli é muito grande, vamos investir. E aí fez o time crescer novamente, né, se reestruturar. Não foi tão rápido, a torcida comprou muita ideia, a torcida foi até o estádio, lotou o estádio de São Paulo, chegou a ter público de 50 mil pessoas na terceira divisão italiana, né? Então realmente foi muito bonito, mas no primeiro ano o Napoli não subiu. Demorou um pouco, aí conseguiu no segundo ano, conseguiu subir para a Série B, e quando subiu ainda chegou e encontrou lá a Juventus, que tinha sido punida, né, por causa de escândalos de corrupção, e aí estava lá, na segunda divisão italiana, Juventus e Napoli lado a lado. Os dois acabaram subindo, né? A Juventus como campeã, o Napoli como vice. O Napoli tem uma história muito legal com a Copa da Itália, né? O título que o Napoli conquistou mais vezes, e é muito marcante porque foram momentos muito especiais realmente para a história do clube, no nascimento, digamos assim, e no renascimento. Foi o primeiro título grande que o Napoli conquistou lá em 62, e naquela época, até então, nenhum time de divisões de acesso tinha conquistado essa competição nacional. E lá em 62 o Napoli foi campeão numa final contra o Spal. E aí depois, né, de vários episódios, o Napoli ter se tornado grande campeão, e depois da falência, em 2012, o time também foi campeão da Copa da Itália, depois de 22 anos de jejum, né? O time chegou a ficar 22 anos sem conquistar nenhum título, e aí renasceu exatamente com o título da Copa da Itália, com um time que tinha o Cavani, né, como grande titular, né, grande astro do time, né, o Cavani ali surgindo para o futebol mundial, liderou aquele Napoli realmente num renascimento, né? E além desses 2 títulos, no meio do caminho aí, o Napoli também foi campeão em 76 e 87, e voltou a ser campeão também depois em 2014. Como eu disse no começo, a nossa proposta aqui é falar do Napoli além do Maradona. Mas também não dá para falar do Napoli e não falar do Maradona, né? Então a gente vai desconstruir um pouquinho, né? Vamos tentar explicar como que um craque do tamanho do Maradona, né, um dos maiores da história, foi parar no Napoli, um time que, como a gente disse até então, era um time pequeno, né? Um time pequeno médio ali da Itália, né? Isso aconteceu porque
ali na época que o Maradona foi pro Napoli, ele estava no Barcelona e existia um contexto, né, que favoreceu a contratação dele, né? Tem muita gente que, quando vai explicar essa história, simplesmente diz que ele foi lá pro Napoli por causa do dinheiro da máfia italiana e tal. Talvez ele tenha um pouco de verdade aí, eu que não vou querer me meter aqui na máfia italiana, né? Mas o ponto é que teve todo um contexto no Barcelona que explica essa situação também, né? Acontece que um ano antes, uma temporada antes do Maradona ir pro Napoli, teve uma disputa ali da Copa do Rei, uma final da Copa do Rei, do Barcelona contra o Atlético de Bilbao, em que o Barcelona perdeu e no final o Maradona ainda criou uma confusão, uma briga generalizada, mas cenas lamentáveis realmente para todo lado. E aí é óbvio, né, essa briga acabou gerando uma punição muito severa para o Maradona, né? E ele já estava com alguns casos de indisciplina, já estava ali realmente com problemas com a diretoria, tudo isso acabou facilitando a ida, né, dele para o Napoli, né? Mas também o Barça chegou a hesitar um pouco na hora de negociar, tentou evitar em cima da hora que o Maradona fosse contratado, mas já tinha ali alguns acordos assinados com o Napoli, não teve como, o Maradona realmente foi para lá. E aí, curiosamente, o último jogo do Maradona no Barcelona acabou sendo um amistoso contra o Fluminense, um amistoso nos Estados Unidos, que o jogo terminou empatado por 2-2, e tem até uma curiosidade nessa partida, despedida do Maradona no Barcelona, ele fez um gol de mão, de certa forma uma premonição do que aconteceria depois na Copa de 86, quando ele marcou na semifinal contra a Inglaterra. Quando chegou ao Napoli, o Maradona até brincou que para ele Napoli era uma coisa italiana, tipo uma pizza, ele nem conhecia direito. Mas enfim, essa história toda deu no que deu, todo mundo conhece como o Maradona se consagrou, foi campeão, né? Foi campeão da Copa da UEFA, historicamente, foi 2 vezes campeão italiano de maneira muito surpreendente, foi campeão da Copa da Itália também, e aí só que o final acabou sendo um pouco triste, né? Ele acabou sendo pego no exame de doping, né? Houve até muito papo de que na época que o Napoli conseguiu driblar vários flagras dele em exames antidoping, só que uma hora ele acabou sendo pego de verdade, né? E aí ele foi suspenso por muito tempo, foi para Buenos Aires, acabou sendo preso, enfim, várias punições, acabou sendo expulso do clube e saiu realmente pela porta dos fundos. Normalmente quando a gente fala de Napoli, de Maradona, desse sucesso da década de 80, falamos também do Careca, que lógico merece todos os aplausos, todas as honras, porque fez uma dupla irresistível realmente ao lado do Maradona. Mas tem um brasileiro que às vezes fica um pouco esquecido nessa história e que foi muito importante sim nas conquistas do Napoli. É o Alemão, é um jogador, um volante que foi formado no Fabril e depois revelado, se destacou muito no Botafogo, né? Ele fez muito sucesso ali no começo da década de 80 no Botafogo, apesar de não ter conquistado nenhum título, jogava muito bem. Teve alguns problemas por causa de salário, ele acabou recebendo críticas, chegou a discutir publicamente com ídolos do clube como Nilton Santos, João Saldanha, enfim, aconteceram algumas polêmicas com ele, mas ele realmente jogava muito bem e até foi para a Copa do Mundo de 86 pela seleção brasileira, jogou bem, chamou a atenção dos times europeus, acabou sendo contratado pelo Atlético de Madrid, jogou bem lá por uma temporada, e aí depois o Napoli, que já estava começando aí bem, já estava crescendo, foi lá e contratou o Alemão para, enfim, reforçar aquele elenco que já estava forte. E aí o Alemão realmente foi um aditivo muito importante, porque ele fez gol na final da Copa da UEFA, participou do título do campeonato italiano de 90, então realmente se tornou um titular absoluto muito importante, um ídolo do Napoli, né? Mas todo esse sucesso na Itália acabou gerando uma polêmica para ele na Copa do Mundo de 90. Ele foi jogar mais uma vez pela seleção brasileira e aí num lance ali um pouco infeliz, o Brasil acabou sendo eliminado, né? Nas oitavas de final o Brasil enfrentou a Argentina, ele disputou um lance com o Maradona, que acabou depois resultando num gol do Canija. E aí muita gente acusou ele de ter pegado leve com o Maradona por causa do companheirismo que eles tinham no Napoli e tal. É claro que ele nega até hoje, né? Sempre discorda e se sente até um pouco injustiçado por causa disso, né? Mas de fato é algo que aconteceu, essa crítica, por causa do sucesso dele no Napoli. Quem fez o primeiro comentário sobre isso não viu o jogo, não viu o lance. O lance com o Maradona foi depois do meio-campo, havia 6 jogadores depois de mim. O comentário não me magoou nem um pouco, o que importa é estar com a consciência tranquila.
No time atual do Napoli existe um jogador que é muito importante, que é o José Callejon. Ele já tem muitas partidas pelo time, participou realmente de várias conquistas e várias vitórias importantes do Napoli. E o curioso é que ele tem um irmão gêmeo. Existe um outro Callejon famoso e é irmão gêmeo dele, né? É o Juanmi Callejon. Ele chamou a nossa atenção, a atenção da última divisão, quando ele estava numa partida entre Bolívar e Flamengo. Ele estava jogando pelo Bolívar, né? E aí na época até eu fiz uma publicação lá no site da última divisão explicando a história dos dois, né? Como que o irmão gêmeo do Callejon do Napoli tinha ido parar no Bolívar da Bolívia, né? Enfim, eles começaram, a história é que eles começaram juntos no Real Madrid. O José Callejon conseguiu ali um pouco de destaque e tal, começou a rodar por outros times da Europa, enquanto o Juanmi não tinha a mesma qualidade de futebol, né? Vamos falar português bem claro, era pior que o irmão gêmeo, né? E aí começou a rodar por times periféricos, estava no futebol grego, quando um técnico, até conhecido de alguns brasileiros aqui, Miguel Ángel Portugal, que treinou o Atlético Paranaense um tempo atrás, ele chegou no Bolívar com muita moral e podia indicar jogadores, e ele tinha treinado as categorias de base do Real Madrid, então ele conhecia os irmãos Callejon. E aí ele resolveu indicar. O Juanmi Callejon estava lá no futebol grego, dava para o Bolívar contratar, conseguiu, e aí o Juanmi veio parar no Bolívar dessa maneira, né? E conseguiu se destacar, né? Conseguiu realmente chamar atenção, virou um dos principais jogadores da equipe e tá até hoje. Na verdade, ele saiu por um tempo para jogar por um time saudita, voltou, tá no Bolívar hoje em dia. Enfim, dessa forma, então a gente pode até dizer que o Bolívar virou pro Juanmi Callejon aquilo que o Napoli é pro José Callejon, né? Os dois realmente têm muita fidelidade com esses dois clubes. Bom, a gente sabe que o Napoli tem várias outras histórias super interessantes, e se vocês pediram tanto que a gente falasse do Napoli é porque vocês conhecem realmente o clube, e vocês podem deixar aí nos comentários exatamente várias outras histórias, vários outros momentos, vitórias que vocês lembram, que marcaram vocês a respeito do Napoli, né? Outros recados que a gente pode dar aqui primeiro, lembrar da nossa parceria com a Vestiário. Acessa lá, vestiariofc.com.br, vê as camisas que tem à venda e usa o cupom ULTIMADIVISAL, que aí você vai ter 10% de desconto, e também aproveita para compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir esse vídeo também, enfim, e dá uma ajuda aí para divulgar realmente o nosso vídeo, porque tudo isso fortalece muito o Última Divisão e a Europa Alternativa, né? A gente quer continuar falando de futebol europeu de uma maneira diferente, então tudo isso realmente mostra pra gente que vale a pena, né? Tá certo, pessoal? Até a próxima!